A paz do Senhor a todos os adolescentes e todos os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula dos adolescentes da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema a família cristã. E o título da lição de hoje, que é a lição de número 6, tem por título Meus pais têm religiões diferentes. E agora? É uma pergunta aqui. Meus pais têm religiões diferentes, e agora? O que eu faço? Hoje nós vamos aprender, através desse ensinamento, dessa revista, da lição de hoje, como lidar com essa situação. Situação essa que é muito comum hoje. Eu posso dizer isso porque foi assim comigo também na minha conversão. Eu fui à igreja pela vida de um dos meus filhos. Então, hoje, muitos adolescentes, antes de eu entrar aqui, de eu ler já o texto aqui, o texto áureo, eu quero falar que hoje tem sido uma coisa muito comum a gente encontrar adolescentes na igreja que estão frequentando a igreja por convite de outro adolescente. Então já quero dizer para você, adolescente, que você é um missionário, você é um evangelista em potencial. Muitos adolescentes vêm para a igreja por convite de um amigo de escola, de um amigo de bairro, de rua, e começa a congregar. E através da vida deste adolescente, os pais começam a frequentar a igreja. O texto bíblico que nós vamos ler encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 10, no verso 37. Eu vou ler aqui com vocês. Se você está com a revista em mãos, me acompanhe aí na leitura. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Aqui, Jesus já está falando sobre o amor a Deus sobre todas as coisas. O princípio de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre qualquer coisa. Esse é o princípio de tudo. O objetivo dessa lição é explicar o que é religião e sairmos daqui conscientizado que Deus deve ser amado sobre todas as coisas. E a revista vai nos propor uma maneira de pregar o evangelho à família. Eu já quero ler com vocês aqui a introdução da revista. Eu tenho o hábito, vocês já devem estar acostumados com a minha aula, eu tenho o hábito de ler todos os tópicos e fazer um comentário em cima, porque eu acredito que vocês tenham lido a revista, mas se porventura algum de vocês não tenham lido a revista, vocês vão pagar o preço agora e vão ouvir a revista inteira. Amém? Então, tá aqui a introdução, diz assim: por certo e por diversas vezes, você já se viu em situações em que não concorda com a opinião e a escolha de seus pais. E não há nada de errado nisso. Por sermos diferentes, é bastante comum que essas diferenças apareçam em nossas escolhas. Mas como sabemos, a Bíblia nos orienta sobre a maneira de como Deus espera que tomemos as nossas decisões e de como amá-lo acima de todas as coisas. O nosso Deus não quer ser um motivo de brigas e desentendimento em sua família. E por isso, ele deseja lhe mostrar como ser um instrumento de salvação em sua própria casa. Meus irmãos, ser um instrumento de Deus dentro da sua casa. Eu já quero fazer um comentário aqui, já de início, e dizer para você que é comum, se você acha que é difícil para você falar de Jesus, falar do amor de Deus, sendo que você tem pai ou uma mãe ou algum familiar que tem uma outra crença, que tem uma outra religião, não se sinta diferente ou é um caso extraordinário por causa disso. Isso é uma coisa comum acontecer. Eu, por exemplo, a minha esposa e os meus filhos somos os únicos evangélicos numa família que professa uma outra fé. Então, quer dizer, de uma família imensa, somente 5 pessoas que são evangélicos dentre toda a família. Mas
Todos os dias eles estão na minha oração. Eu não perco a oportunidade de pregar a palavra aos meus irmãos, às minhas irmãs. Não perco a oportunidade de orar por eles, entendeu? De dar conselhos para eles e de falar da palavra de Deus. Então, não tenha vergonha, não tenha medo. Nós vamos aprender nessa lição uma maneira de introduzir a palavra de Deus dentro da nossa casa para pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo. A religião, primeiro tópico. Você saberia explicar o que é religião? Podemos entendê-la como um conjunto de práticas e crenças relativas às coisas sagradas, que é adotado por um grupo de pessoas. Por exemplo, você muito provavelmente está em uma igreja cristã, que por sinal é classificada como parte de uma estrutura religiosa em nosso país. Uma de nossas práticas e hábitos de se reunir regularmente para cultuar a Deus, e uma crença nossa é a da inspiração divina da Bíblia, pois cremos que ela é a palavra de Deus. Presta bem atenção aqui nesse restante do primeiro tópico que eu vou ler agora. Nós vivemos num país de liberdade religiosa, onde cada cidadão tem o direito de exercer a religião que lhe agradar. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e o que nos coloca numa posição de extrema importância na diversidade religiosa, pois o nosso Senhor nos ensinou que devemos amar a todo ser humano, indistintamente da sua religião. Isso não quer dizer que devemos concordar ou apoiar em tudo o que pensa diferente de nós, mas que precisamos afirmar os nossos pontos de fé, entretanto, sem infringir o mandamento áureo de Jesus, que Jesus nos entregou, que está lá em Marcos 12, 31. E eu já quero ler com vocês e já fazer o comentário. Marcos capítulo 12, eu vou ler o 30 e o 31. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha o 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Devemos lembrar, então, que nós vivemos num país que é um Estado laico. O que é um Estado laico? Todos, sem exceção de nenhum, no nosso país, no Brasil, têm o direito de escolher e professar a fé que quiser. Pode seguir a religião que ele quiser. Por mais estranho que pareça, ele está num direito assegurado pela Constituição de 1988 no nosso país. Veja bem, a partir desse ponto de que nós vivemos num país que tem um Estado laico, isso é a liberdade religiosa, nós não podemos forçar ninguém a ter a mesma fé que nós temos, a ter a mesma religião, a mesma crença que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos que respeitar, independente da crença que a pessoa, o nosso familiar tenha. Porém, nós temos também o direito de falar da nossa religião. E para isso é preciso sabedoria. Então veja bem, nós já temos um privilégio muito grande, que é a liberdade de expressar a nossa fé. Tendo em vista que boa parte dos países do Oriente Médio, isso é proibido. Por exemplo, no Paquistão, no Afeganistão, que são países que são predominantes a religião islâmica, se você for falar de Jesus, você provavelmente vai ser morto, vai ser torturado e morto. Você não tem a liberdade de falar que você é um cristão. Porém, no nosso país há essa liberdade. Há essa liberdade de fazermos cultos ao ar livre, de pegar um megafone numa praça pública e pregar o amor de Deus. Ninguém vai poder te prender, a polícia não vai poder te repreender, nem te multar. Não, você tem essa liberdade. Então, isso já é um privilégio muito grande para nós brasileiros. Isso é um privilégio, isso é uma dádiva de Deus, ter a liberdade de expressar sobre a nossa religião. A partir daí, é preciso ter sabedoria para pregar a palavra de Deus àqueles que ainda não são cristãos, aqueles que ainda não acreditam em Jesus Cristo como nós acreditamos. E aqui no texto que nós lemos, nos 2 versículos, vai falar do amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Então veja bem, a partir do momento em que nós amamos o nosso próximo e nós temos consciência
de que aquela religião que nós seguimos, que a fé que nós professamos é a certa, é a que mais tem base bíblica, e pelo amor que nós temos pelos nossos familiares, então isso é um incentivo para que a gente possa pregar a palavra. Por quê? Porque nós estamos pregando a verdade para eles. E por que eu posso afirmar que é uma verdade? Porque é, com certeza, os evangélicos que mais têm base para poder falar. Nós lemos a Bíblia, temos o hábito, como foi dito aqui, de reunirmos na igreja para estudar a Bíblia. O que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, nessa escola bíblica dominical, é estudar a palavra de Deus. Nós não podemos falar e pregar nada que não esteja embasado na palavra de Deus. E pelo amor que nós temos pelos nossos pais, pelos nossos familiares, nós queremos também que eles tenham a mesma oportunidade que nós tivemos de ter um encontro e uma transformação de vida. Um encontro com Jesus e uma transformação de vida. Eu, por exemplo, a minha oração é para que os meus familiares tenham a mesma oportunidade que eu tive de ter um encontro com Jesus e poder ter o direito à vida eterna. O segundo tópico diz assim: as religiões dos meus pais são diferentes. E agora? Como abordar o assunto dentro de casa? O melhor caminho é sendo um exemplo de servo do Senhor, vivendo em amor e respeito. Jamais esqueça que eles são seus pais e a Bíblia nos ordena que devemos honrá-los. E isso não depende de qual seja a sua religião. E por amá-los é que devemos insistir em levá-los a conhecer a mensagem do Evangelho. É isso que eu acabei de falar. Independente da religião que os seus pais, os seus familiares têm, independente disso, você deve honrá-los e você deve respeitá-los. Talvez tenha alguém que esteja me assistindo agora e diga assim: mas irmão Ney, o meu pai ele é espírita, ou ele frequenta a Umbanda ou Quimbanda, que são outras religiões, e o que eu vou fazer? É independente daquilo que ele acredita. A Bíblia diz que você deve honrar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque eles são seus ensinadores, são aqueles que zelam por você, são aqueles que provêem da tua vida, que cuidam de você, e são as pessoas que mais te amam na face da terra, com toda certeza. Então, independente da religião que eles tenham, daquilo que eles acreditam, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Mas não deixar de falar do amor de Deus. Agora, o que nós lemos aqui também é sobre a questão do exemplo de vida, certo? A gente pregar, a gente falar, às vezes a gente pode até convencer, a gente pode até fazer com que a pessoa acredite, mas o exemplo, ele tem o poder de arrastar as pessoas para o nosso lado. O que é o exemplo? Veja bem, se você tem um pai que não é crente, uma mãe que não é crente, mas você é um filho exemplar, um filho que obedece em tudo, um filho que tem os horários que são marcados, você respeita, você vai bem nos seus estudos, você tem um comportamento digno, um comportamento exemplar, o seu pai e a sua mãe vai olhar para você e dizer assim: olha, a igreja está fazendo muito bem para ele. A igreja está fazendo muito bem para o meu filho, porque ele tem um comportamento diferente de outras pessoas da mesma idade. Isso é fato, meus irmãos. Se você frequenta a igreja já há algum tempo, se você teve um encontro com Cristo e você não teve essa transformação de vida, então você não teve esse encontro com Cristo. Porque quando nós temos uma entrega a Jesus Cristo, quando nós temos uma vida com Ele, nós temos automaticamente uma transformação de vida. A gente vai começar a mostrar os frutos do Espírito. A gente vai começar a mostrar aquilo que Cristo fez na nossa vida. O comportamento de um adolescente crente é diferente do comportamento de um adolescente do mundo. As músicas que ele ouve é diferente das músicas que o mundo ouve. Os hábitos dele é diferente dos hábitos. As vestes são totalmente diferentes de um adolescente do mundo. E o pai e a mãe é aquele que mais observa o comportamento dos filhos. Talvez o vizinho do lado também, com certeza, vai observar que você é diferente, que tem algo diferente na sua vida, no seu comportamento.
mas ninguém vai sentir mais do que aqueles que estão dentro da sua casa. Então lembre-se, o exemplo tem o poder de arrastar as pessoas para o propósito que a gente propõe a eles, certo? Continuando aqui, certa vez Jesus foi visto por alguns homens pregando e ensinando como quem tinha autoridade para falar, pois viram que ele vivia o que pregava, e isso lhe dava autoridade e peso em suas palavras. Se você é um cristão e quer pregar o amor de Deus, antes de fazê-lo, viva em obediência com suas atitudes e em seguida pregue o amor de Deus. A palavra nos ensina que Deus é o amor e que em Jesus podemos entender mais facilmente o que é amar. A vida de Jesus é um exemplo claro. Sua obediência até o fim e o seu empenho em fazer sempre a vontade do Pai nos ensina o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Veja bem, Jesus Cristo é o maior exemplo para as nossas vidas. Jesus Cristo, como rei, como filho de Deus, não precisaria ter passado pelo que passou, não precisaria ter passado pela humilhação que passou e pela morte cruel que teve, a morte de cruz. Não precisaria ter derramado uma gota de sangue, como filho de Deus, como um homem perfeito, como divino, como em estado de perfeição, não precisaria ter vivido o que viveu, mas viveu para cumprir à risca aquilo que o Pai havia enviado ele para fazer. Então veja bem, Jesus nos dá um exemplo. Seguir os mandamentos de Deus, seguir os exemplos de Jesus, vai mostrar às outras pessoas que nós tivemos uma transformação de vida. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Jesus. Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só a autoridade do apóstolo Paulo para dizer, olha, pode me imitar, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. E a gente vai ver a vida que Paulo teve, uma vida de exemplo, uma vida dedicada ao Senhor. Por isso, foi o homem que foi. Continuando, Jesus se entregou para ser morto por nós. Com certeza não há maior demonstração de amor do que essa. Se você ama a Deus e deve também amar o seu próximo. E não há outra maneira de expressar o seu amor, a não ser se colocando no lugar do próximo. Assim como Cristo se fez próximo de nós, por isso antes de tomar qualquer atitude, pense, como você gostaria de ser tratado em tal situação? Agindo assim, você demonstrará o seu amor ao próximo e, consequentemente, também a Deus, mesmo em situações de diferenças. É tudo aquilo que eu já coloquei aqui. Ter uma vida com Cristo, ter uma vida de exemplo, ter uma vida transformada, para assim ter autoridade para pregar a palavra de Deus. Pouco antes de começar essa aula, nós estávamos aqui comentando com o superintendente da escola e com o nosso irmão que está fazendo a filmagem, acerca de pregar aquilo que vive. Porque quando você vai pregar alguma coisa que você não vive, primeiro, não há poder na tua palavra, não há unção na tua palavra, e as pessoas não conseguem enxergar isso com peso, não conseguem ver essa palavra como uma palavra vinda de Deus. Por isso nós precisamos ter um exemplo para poder então pregar sobre aquele assunto. Precisamos viver aquilo para poder ter autoridade. Assim também é na nossa casa. Se houver transformação de vida, se houver uma transformação na sua vida, você terá autoridade para falar para os seus pais sobre o amor de Deus. E comentar em casa, nunca perder a oportunidade de pregar em casa aquilo que você vive dentro da igreja. A maneira com que você vê as pessoas, os irmãos se cumprimentando dentro da igreja, o amor fraternal que tem um pelo outro, já começa da maneira com que se cumprimenta. A maneira com que você vê as vestes dentro da igreja, você vê as pessoas mais velhas, desde os mais velhos até as crianças, o comportamento dentro da igreja é que você não pode perder essa oportunidade de falar sobre, dar esse exemplo, de chegar em casa e dizer assim, olha, vocês precisam ir um dia comigo na igreja, vamos comigo num domingo, vou pedir para que o pastor, para que os obreiros orem pelo senhor, pela senhora.
quando acabar o culto. Então você tem que falar com eles com educação, saber esperar o tempo de Deus, porque a Bíblia diz que nós pregamos a palavra, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Ter uma vida de oração, orar, tirar um tempo do seu dia, antes de dormir ou logo pela manhã quando acordar. Agora, por exemplo, durante esse período da pandemia, não estão indo à escola, tem tempo de sobra, muitos gastando aí o tempo com internet, com jogo, com outras coisas aí que não estão edificando em nada. Tira um período para ler a palavra, estude a palavra, pegue um texto, reproduza esse texto para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, tia, aqueles familiares que ainda não são crentes. Fale com eles, fala, olha o que diz a Bíblia. Prende a atenção deles, mostre para eles que você tem interesse, que a palavra é interessante. Leia, peça para eles se pode ler um versículo no jantar ou um versículo antes do almoço. Procure estar sempre na mesa junto com os pais, com as mães, no momento estipulado ali da refeição, e com jeito, com educação, fala, olha, eu posso falar sobre algo que eu vi na igreja, eu ouvi uma palavra que diz assim, conta um testemunho, fala, olha, eu vi um batismo com o Espírito Santo, eu vi um irmão, uma irmã, ou conta mesmo uma experiência que você teve na igreja, olha, eu estava pensando em algo, orando sobre alguma coisa, e de repente Deus usou um homem ou uma mulher dentro da igreja para falar comigo, ou para pregar uma palavra, e a palavra veio de encontro e respondeu a minha oração. Tudo isso, meus irmãos, eu estou falando por conhecimento de causa. Foi tudo isso que me atraiu à igreja. Foi tudo isso quando os filhos ainda pequenos disse, olha pai, vamos lá na igreja que você vai gostar. Eu falei, então vamos um dia. E eu fui e aquilo me prendeu, a palavra falou no meu coração. Eu tenho certeza que se você conseguir trazer eles para a igreja um dia, Deus é fiel para falar o coração deles. Eles vão sentir a presença de Deus e vai ficar tudo mais fácil. Mas tudo começa com o exemplo e com a transformação de vida de cada um de vocês dentro de casa, dentro e fora de casa. Não se esqueça, você é um missionário, você é um evangelista em potencial, seja o lugar que você estiver. Eu costumo dizer nas minhas ministrações que o mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê a vida do crente. Ele vai olhar para você e vai ver, diante dessa situação toda que está acontecendo no país, a pessoa olha para o crente e fala assim, olha, o crente é a referência, vamos ver como eles vão agir, vamos ver se eles estão pessimistas, vamos ver se o cristão, se aquele que frequenta a igreja durante a semana toda, vamos ver qual é a palavra que ele tem, se é uma palavra de desânimo ou se é uma palavra de ânimo. Ele vai ver que a visão que o crente tem é uma visão diferenciada, que em meio à tribulação, que em meio a essa tempestade toda, essa pandemia que nós estamos vivendo, nós temos uma esperança lá na frente. Nós olhamos com os olhos para o alto, nós sabemos que o nosso socorro vem do alto, nós sabemos que existe Cristo na nossa vida. É como foi pregado ontem pelo presbítero Lucas aqui na igreja, uma mensagem de otimismo e de esperança. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus. Para finalizar, eu quero ler aqui o último tópico, fazer um comentário rápido e a gente já vai finalizar esta lição. Pregação sem palavras. É natural que, conhecendo o amor de Deus, tenhamos o desejo de pregá-lo a todas as pessoas que conhecemos e principalmente aos da nossa família. Aos da nossa família. Eu quero só dar uma pauta aqui e dizer sobre esse desejo de pregar a palavra, esse desejo de falar. Isso deve ser comum na vida de vocês. Você vir para a igreja, ouvir um ensinamento, ouvir um ensino como o de hoje, por exemplo, ouvir uma ministração da igreja e você chegar em casa e ter desejo de falar. Não segure esse desejo no teu coração. Pregue a palavra de Deus. Peça, vá com jeito, ore, peça ao Espírito Santo para que prepare aquele momento, para que prepare o coração da sua família, para que eles parem e ouçam aquilo que você tem para poder falar. Eu quero só ressaltar aqui o subtópico 1 que diz assim, ó, Deus disse, este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, somos um instrumento. Agora presta atenção, o que eu li está em Mateus 15, do 8 e o 9. Aí ele diz assim, ó, somos um instrumento para outras pessoas conhecerem a Deus,
Mas Deus só aceita a nossa adoração e nos usa quando esta for feita em espírito e em verdade. Por isso eu falei de ter uma transformação de vida. É preciso primeiro se preparar para depois ministrar a palavra de Deus. Não podemos estar com uma vida de rebeldia, com vestes que não agradam os pais, vivendo, por exemplo, com um palavreado de baixo escalão dentro de casa e querer falar do amor de Deus. Eles vão olhar para você e vai dizer assim, mas se você está falando que Deus faz isso, faz aquilo, mas você não está, não vejo nenhuma transformação na sua vida. Então o que está dizendo é o seguinte, não adianta falar da boca para fora. O que esse versículo diz é isso. Deus está olhando para o coração. Não adianta ter palavras bonitas e não estar vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. É preciso estar dentro do propósito de Deus para que a gente tenha autoridade para ensinar sobre a palavra de Deus. Mas Deus só aceita, como eu disse, só aceita a adoração e nos usa quando esta for feita em espírito e em verdade. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. As palavras ditas por você refletirão o sentimento do seu coração. Se você diz ter o amor de Deus, como pode usar palavras que não refletem esse amor? Eu acabei de dizer. Como está o nosso palavreado? Como estão as nossas expressões? O que tem saído da nossa boca? Jesus disse que o que sai da boca contamina o homem, porque isso vem do coração. Para que a sua boca diga palavras purificadoras, tenha um coração segundo o coração de Deus. Atender ao chamado de Deus para ser um anunciante das boas novas vai muito além de pregar a palavra. Servimos a Deus a todo tempo, inclusive quando estamos calados. Em Mateus 25, 40, Jesus nos diz que quando fazemos algo para um necessitado, na verdade fazemos a ele. Hoje temos os mais diversos tipos de necessitados. Pessoas com fome e frio, carentes de atenção e de amor. Cuidar dessas pessoas com amor é a maneira mais eficaz de falar alto do amor de Deus. Antes de ler a conclusão, eu quero dizer para você a respeito de uma pessoa, de um adolescente de 16 anos que eu conheci há um tempo atrás. Eu fui fazer uma visita para uma senhora de 80 e poucos anos que pediu oração. E nós chegamos na casa por lá, eu e um presbítero, amigo meu, irmão da igreja, e nós chegamos lá e disse assim, mas quem está cuidando dessa senhora? E o adolescente diz, quando de manhã a minha tia cuida, e quando eu chego da escola na hora do almoço, eu fico com ela até a noite. Eu falei, mas isso é todos os dias? É todos os dias. Eu falei assim, então agora que você... Ele falou, não, agora nós dispensamos a minha tia, que também tem os seus afazeres, e como eu estou em casa, eu fico o tempo todo. Então veja bem, um adolescente de 15, 16 anos, cuidando de uma avó de 80 e poucos anos de idade. É uma coisa rara de se ver hoje. Mas a avó não é crente, mas o menino é crente. O menino foi para a igreja, curioso, porque um outro amigo de escola tocava instrumento na orquestra da igreja e chamou ele para aprender a tocar. Falou, lá eles vão dar aula, não cobra nada e você vai poder tocar na orquestra. Ele começou a frequentar a igreja, fazer aula de música, hoje toca na orquestra naquela igreja onde ele frequenta, uma igreja de Assembleia de Deus, e você vê uma transformação de vida. Na educação, na maneira com que ele trata a avó, na paciência, uma avó com mal de Alzheimer, uma avó que já não tem uma lucidez plena, e ele com a maior paciência do mundo, colocando comida na boca, limpando a boca da avó. Então, por que eu toquei nesse assunto? Por que me veio essa memória? Porque é um exemplo para a gente. A gente vai ver que isso não é uma coisa comum. O adolescente é afoito, assim, não tem muita paciência para as coisas. Mas quando Jesus entra na vida, há uma transformação. A pessoa começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Você via nos olhos dele o amor que ele tinha pela avó. E no final a gente foi ver por que o tamanho da gratidão. Ele disse assim, enquanto ela estava lúcida, ela cuidou de mim nos mínimos detalhes. Ele não foi criado com a mãe, foi criado com a avó. Então é recíproco que ele faz. A avó cuidou dele e agora no momento de dificuldade, no momento já da velhice da avó, ele está dedicando o seu tempo
para cuidar daquela pessoa de quem ele ama. E, só para ressaltar, falando de Jesus e cantando o hino da harpa para ela todos os dias antes de dormir. Um exemplo para ser seguido. A conclusão diz assim: nossos pais são as pessoas que mais amamos e por isso queremos vê-los sempre felizes. Porém, às vezes não conseguimos corresponder às suas expectativas e tomamos decisões contrárias às suas vontades. Caso a decisão de seguir a Cristo seja somente sua e não de toda a sua família, não se revolte e tampouco volte atrás da sua decisão, mas que através de você e das suas atitudes, a sua família veja a demonstração do amor de Deus. É o que nós já falamos aqui. Não é por força e não é por violência. Você fala do amor de Deus, você fala sempre palavras de esperança, você sempre anima aquela pessoa, você sempre fala daquilo que Deus pode fazer na vida dela, se ela estiver passando por dificuldade, todos nós passamos, fala daquilo que Deus pode fazer naquele momento de dificuldade. Prega que Jesus é um Jesus que responde, um Jesus que provê, um Jesus que liberta, um Jesus que cura e um Jesus que salva. Se de tudo isso estiver complicado, você vê que estão assim irredutíveis, aqui na conclusão está nos ensinando. Não volte atrás da decisão que você tomou. Mantenha-se firme na presença de Deus, que no momento certo Deus vai agir na vida da sua família, porque é vontade de Deus que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade a Deus por mais uma vez poder estar ministrando a aula a vocês. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês e os seus familiares.